Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Chas Freeman, ex-secretário adjunto de Defesa para Assuntos de Segurança Internacional e também ex-embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita. Imagino que o conhecimento dessa região seja bastante útil agora, já que estamos diante de uma espécie de catástrofe. Parece que esse ataque surpresa ao Irã, foi uma aposta enorme e uma que também não está dando certo. Como você tem visto a situação nos últimos dias? Bem, o primeiro-ministro Netanyahu nunca escondeu seu desejo de promover tanto o fim do programa nuclear, incluindo seus elementos pacíficos, no Irã, quanto de buscar uma mudança de regime, e mais especificamente de garantir que os Estados Unidos, que possuem capacidades que Israel não tem, sejam arrastados por uma guerra com o Irã. Agora ele agiu. Acho que a urgência teve muito pouco a ver com o programa nuclear iraniano e muito mais com o possível sucesso das negociações entre Estados Unidos e Irã em Omã. Ele conseguiu encerrar essas negociações. Ao que tudo indica, ele não causou muitos danos ao programa nuclear iraniano, que, aliás, os serviços de inteligência do mundo todo, inclusive os dele, acreditam não ter autorização para desenvolver uma arma nuclear. Ou seja, não houve tal decisão no Irã. Ironicamente, ao lançar esse ataque, ele tornou muito provável que os linha dura no Irã, que vem argumentando que um dissuasor nuclear é essencial para proteger o Irã de Israel, agora ganhem força. Entre outras coisas, ele matou o principal negociador científico com os Estados Unidos, que estaria em Mascate ontem para conversas com os Estados Unidos. Haverá um novo grupo de pessoas na mesa de políticas em Teherã. Pelo que entendo dos iranianos com quem conversei, não no Irã, mas em contato com pessoas no Irã, há uma raiva e um ódio por Israel em um nível nunca visto antes. E eu só gostaria de dizer, por fim, que, na minha opinião, é pelo menos tão provável que haja uma mudança de regime em Israel, como resultado disso, quanto que haja uma mudança de regime no Irã. Na verdade, é provavelmente mais provável, já que o regime israelense é precário. E para tomar emprestado uma frase que o primeiro-ministro Netanyahu usou para descrever o regime em Teherã, está cheio de fanáticos teológicos que muitas pessoas consideram desagradáveis e gostariam de se livrar deles. Então não sei como tudo isso vai se desenrolar, mas vejo que a habitual e muito habilidosa manipulação da imprensa por parte de Israel, a mídia, está em andamento. Os cidadãos israelenses foram informados de que não podem tirar fotos dos danos causados por bombas ou mísseis. Assim, ficamos sem saber, e os cidadãos israelenses também ficam sem saber, a extensão dos danos que o Irã causou. Mas é muito óbvio, pelo que vimos nas imagens, que mísseis iranianos estão penetrando as defesas israelenses com certa facilidade e que danos significativos estão sendo causados a instalações militares e, às vezes, claro, também a civis. O ministro da Defesa, Sr. Katz, em Israel, que aparentemente não tem nenhum senso de ironia, disse que o Irã cruzou uma linha vermelha quando começou a matar civis. Bem, vindo de alguém responsável pelo genocídio em Gaza e por explodir prédios inteiros em Teherã para matar um único cientista nuclear ou figura militar, isso é uma demonstração de audácia em um nível que raramente se vê. Então não sei para onde isso vai, mas pelo que posso perceber, não é para um lugar bom neste momento. Bem, em termos de para onde isso está indo, é possível que Israel encerre a guerra agora, porque Trump disse que os dois lados deveriam se sentar juntos e acabar com isso. Por outro lado, Trump já não é mais, digamos, confiável, já que, como você apontou, ele usou o que foram efetivamente negociações falsas enquanto preparava um ataque ao Irã. Mas se Netanyahu aceitasse que essa guerra foi um fracasso, ele já era bastante impopular antes. Se agora ele perdeu tempo e toda a ilusão da dissuasão israelense, ele vai sobreviver a isso se encerrar a guerra. Ou ele precisa insistir ainda mais?
Bem, eu acho que a guerra pode terminar de duas maneiras do lado israelense. Afinal, eles inauguraram essa guerra. Eles a começaram. Muitas pessoas ao redor do mundo provavelmente estão bastante satisfeitas em vê-los provar um pouco do próprio veneno na forma de prédios destruídos e civis em pânico, já que é isso que Israel tem infligido aos seus vizinhos por muitas décadas. E nunca antes enfrentou um Estado que tivesse capacidade de retaliação. Agora está experimentando a retaliação. Então há duas maneiras pelas quais essa guerra pode terminar. Uma, o Sr. Trump interrompe o fluxo de armamentos para Israel, o que é improvável porque ele parece estar nas mãos de doadores sionistas ricos de um tipo ou de outro. Ou, alternativamente, Israel poderia decidir que, já que os Estados Unidos não estão entrando na guerra ao seu lado, como esperava, a guerra não pode ser vencida e deveria ser encerrada para que possa ser retomada novamente no futuro, em algum outro momento. Então, essas são as duas formas pelas quais Israel poderia encerrar a guerra. Não vejo o Irã encerrando a guerra, exceto da maneira que já declarou que faria. O Irã disse que, se Israel cessar seus ataques, responderá cessando sua própria retaliação contra Israel. Por tudo depende das decisões israelenses, fortemente influenciadas pelo Sr. Trump. E por fim destaque mais um, anteriormente conhecido como G7, está se reunindo em Alberta, no Canadá. E há uma agregação de poderes muito estranha aí. O Japão tem sido muito crítico em relação a Israel. Os europeus, em sua maioria, não têm sido. E algumas pessoas no Oriente Médio estão olhando para isso e dizendo, bem, é interessante. Reino Unido, França e Alemanha parecem estar totalmente ao lado de Israel nessa questão. Isso faz as pessoas na região lembrarem de quem organizou as cruzadas. Sabe, isso parece um apoio cristão ao sionismo, talvez, no caso dos alemães, como uma forma de expiação pelo Holocausto, talvez no caso dos franceses, por conivência com o Holocausto, e talvez no caso dos britânicos, simplesmente porque são muito filosemitas e, em última análise, responsáveis pelo estabelecimento do Estado de Israel através de seu controle colonial da Palestina. Então vai ser interessante ver o que vai sair de Alberta, mas duvido que algo muito definitivo aconteça. E suponho que, mesmo que britânicos, alemães e franceses em particular, estejam apoiando Israel de forma bastante intensa, inclusive com meios militares, aliás, apesar disso, eles realmente gostariam de ver o fim da guerra. E eles sabem que a chave para isso é os Estados Unidos pressionarem Israel, algo que os Estados Unidos não têm estado dispostos a fazer nos últimos anos. Em relação ao que outros atores estão pensando, os estados do Golfo, muitos deles, não são fãs do Irã. Mas, novamente, você foi embaixador na Arábia Saudita. Existem outras complexidades que deveríamos saber? Porque eu ouvi dizer que alguns na região ficaram um pouco chocados com o ataque traiçoeiro ao Irã durante as negociações. E também, sim, alguns ficaram, especialmente no Iraque, um pouco impressionados com a capacidade do Irã de absorver os ataques de Israel e realmente revidar. Isso meio que quebrou um pouco a ilusão em torno do Irã todo-poderoso. Você vê simpatias conflitantes? Como podemos entender a região? Como eles estão respondendo a isso, tanto os governos quanto o povo? Bem, o genocídio em Gaza privou Israel de qualquer simpatia naquela região. Eu sei que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e governante de fato da Arábia Saudita, ligou para o líder supremo do Irã, expressou simpatia e apoio e condenou o ataque israelense. Portanto, quaisquer ilusões que possam ter existido em Israel ou nos Estados Unidos sobre a capacidade de recrutar a Arábia Saudita para um relacionamento normal com Israel, ou seja, deixar a questão palestina de lado e o comportamento israelense sem críticas por parte dos países do Golfo, claramente já não existem mais.
Então acho que você está certo ao falar sobre a percepção de que usar as conversas em Mascate como disfarce, como uma forma de tranquilizar o Irã para que baixe a guarda, é algo bem compreendido e não apreciado na região por dois motivos. Primeiro, é claro, isso remete à véspera da Guerra do Golfo para libertar o Kuwait, quando Saddam Hussein usava as negociações em Jeddah, na Arábia Saudita, como uma cortina de fumaça para sua planejada invasão do Kuwait, e interrompeu essas negociações apenas uma hora antes de invadir. Portanto, há um histórico de engano que é bastante marcante. Em segundo lugar, no entanto, o outro elemento aqui é algo que obviamente lhe preocupa, que é a credibilidade do senhor. Trump, como negociador, não apenas neste contexto na Ásia Ocidental, mas também na questão Ucrânia-Rússia com a China e outros, que agora está em algum lugar abaixo de zero. Assim, a possibilidade de resoluções negociadas para outras questões também foi bastante reduzida. Acho que, finalmente, é preciso notar a ironia desta situação, em que um Estado armado com armas nucleares, Israel, que adquiriu suas armas clandestinamente e mentiu durante esse processo, e, de fato, roubou parte do material nuclear dos Estados Unidos para criar seu arsenal nuclear, está atacando um Estado não nuclear por exercer seu direito, segundo o Tratado de Não Proliferação, de enriquecer urânio e fazê-lo sob inspeção internacional. Observo que, quando a AEA foi ludibriada a aprovar uma resolução condenando o Irã, a resposta iraniana foi dizer que estavam construindo outro centro subterrâneo de enriquecimento e que o colocariam sob inspeção da AEA. Então temos aqui um caso claro em que o Irã está exercendo direitos que possui, segundo o direito internacional, não iniciou uma guerra e está sofrendo ataques que têm como alvo em grande parte civis. Acabamos de ver uma emissora de televisão ser tirada do ar, em plena transmissão em Teherã, há algumas horas, creio eu. E por outro lado, temos o agressor, Israel, mais uma vez caracteristicamente se colocando como vítima e dizendo que tudo isso é justificado pela necessidade de se defender preventivamente contra uma arma nuclear que não existe. Então isso é realmente bastante estranho. Mas não tenho certeza de que os europeus percebam o quão estranho isso é, dado o relacionamento deles com Israel e, francamente, sua islamofobia. Bem, acho que isso também tem mais camadas. Ou seja, o Irã, como signatário do Tratado de Não Proliferação, tem o direito a um programa nuclear civil. Agora é Washington que está dizendo que o Irã não pode ter um programa nuclear civil. Mas na Europa também, ouvi vários líderes de Estado se referirem ao direito de Israel de se defender. Mas, novamente, foi Israel que fez um ataque surpresa ao Irã. Certamente não podemos usar aquele velho argumento agora, mas eles parecem estar tentando mesmo assim. Normalmente, eles deixam isso de lado. Você sabe, enquanto estão assassinando um grande número de palestinos em Gaza, eles se defendem dizendo que têm o direito de se defender. Mas claro, eles são paranoicos. E os paranoicos são muito bons em criar inimigos que depois precisam eliminar. Então isso não é novidade. É o manual padrão de Israel e a evasão padrão do Ocidente em relação à responsabilidade. E destaco, por fim, que existem convenções de Genebra que tornam absolutamente ilegal, segundo o direito internacional, atacar instalações nucleares. Mas Israel está declarando que é isso que está fazendo. Na verdade, não está fazendo muito disso. Está tentando, como eu disse antes, promover uma mudança de regime e, nesse processo, possivelmente criar as bases para uma mudança de regime em seu próprio governo. Do lado russo, porém, notei que Trump e Putin tiveram uma conversa por telefone, e tenho certeza de que o Irã foi discutido durante esse diálogo. As novas notícias que estão saindo indicam que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente das conversas com a Rússia
sobre como melhorar as relações bilaterais ou começar a restaurar os serviços diplomáticos. Você sabe algo sobre essa ligação? O que foi dito e por que deu tão errado, resultando no cancelamento de novas conversas? Eu não sei exatamente qual foi o raciocínio que levou à suspensão das conversas de normalização, o esforço para alcançar uma reaproximação com a Rússia. O que eu sei é que Vladimir Putin aparentemente condenou a agressão israelense de forma bastante enfática. E também sei que o Sr. Trump, como de costume, justificou o ataque israelense, dizendo que era uma forma de pressionar o Irã a negociar. Mas é claro, o Irã já estava negociando. Agora o Irã repetiu que está disposto a voltar à mesa de negociações. Isso está sendo retratado como uma grande concessão, como evidência de fraqueza iraniana. Mas é absurdo. Quero dizer, eles já estavam na mesa de negociações. Eles teriam estado em Mascate no domingo, incluindo vários deles que agora estão mortos. E então, eu não sei o que aconteceu, mas acredito que há um relato de que Vladimir Putin teve uma conversa com o presidente Raisi em Teherã, na qual ele o alertou sobre o perigo em que o regime iraniano se encontra. Do que consistiu esse alerta? Se foi um esforço sincero para proteger o Irã, ou se foi uma continuação da tentativa do Sr. Trump de extorquir algo do Irã, usando os israelenses como intermediários, eu não sei. Mas é muito difícil para mim ver como as conversas com a Rússia sobre a paz na Ucrânia podem avançar quando as premissas do lado americano continuam equivocadas, focadas em um cessar-fogo em vez de uma paz. Mas há outra semelhança interessante aqui. Não só foi há 2 semanas que o dissuasor nuclear da Rússia foi atacado e agora o reator nuclear do Irã, mas também a forma como isso foi feito. Ou seja, os drones que foram levados para a Rússia nos últimos 12 a 18 meses, muito provavelmente com o apoio de serviços de inteligência ocidentais. E agora vemos a mesma coisa acontecendo no Irã. Drones sendo contrabandeados para dentro do país. Não sabemos até que ponto os serviços de inteligência ocidentais estiveram envolvidos, mas é uma suposição razoável. Novamente, não vi nenhuma evidência, mas ainda assim, a montagem desses drones para serem usados dentro do país durante o ataque me pareceu muito semelhante. O que você acha disso? Bem, antes de tudo, é óbvio que a guerra com drones mudou a natureza da guerra em geral. Um drone é uma maneira muito barata de atingir um alvo preciso. No caso do Irã, os drones que foram contrabandeados para o país e posicionados realizaram várias ações. Primeiro, em conjunto com o ataque cibernético, eles eliminaram as defesas aéreas do Irã na fase inicial. Segundo, simultaneamente, assassinaram um grupo de iranianos importantes ligados tanto às forças armadas quanto aos programas nucleares, numa tentativa de decapitar e paralisar o regime iraniano. O Irã aparentemente conseguiu, de forma bastante rápida, reconstituir uma cadeia de comando para chegar a conclusões sobre o que deveria fazer. E inicialmente, você deve se lembrar, houve muita satisfação no Ocidente pelo fato de o Irã ter sido pego de surpresa, não ter respondido e estar adiando sua resposta, e assim por diante. Tudo isso se mostrou mais bravata do que algo sério. E ainda vemos muito disso, ou seja, nossa mídia retratando o Irã como estando encurralado, mas não acredito que seja o caso. E Israel está afirmando que o regime está prestes a cair, e assim por diante. Isso é pensamento ilusório. É improvável que tenha mais sucesso do que as fanfarronices semelhantes sobre uma vitória iminente sobre o Hamas demonstraram ter. I'll let you wind to Siveskia continuem. Acho que há um bom suprimento de mísseis balísticos lá.
Pelo que entendi, as primeiras salvas de mísseis eram relativamente antigas, e parte do objetivo era absorver e esgotar o sistema de defesa antimísseis de Israel. Agora eles estão lançando mísseis hipersônicos, que aparentemente não têm dificuldade em penetrar a defesa antimísseis balística israelense. Não sei quantos eles têm, mas acho que a afirmação que vi, talvez a afirmação israelense, que isso pode durar bastante tempo. Israel aparentemente estabeleceu controle aéreo sobre Teherã, mas isso está muito distante de Israel. E depende de reabastecimento, que pelo que entendi está vindo da Luftwaffe e de outras forças aéreas europeias, e muito provavelmente dos britânicos e americanos. Portanto, britânicos, americanos, alemães e outros poderiam, se quiséssemos, interromper os ataques israelenses a Teherã. Isso não seria uma má ideia. E acho que poderíamos então esperar que os iranianos fizessem o que disseram que fariam, que é reciprocidade em interromper os ataques a Israel. Bem, se eles voltassem à mesa de negociações, tenho certeza de que Trump poderia vender isso como uma vitória, de que agora tem que aceitar que os Estados Unidos estão falando sério. Isso poderia ser visto como trazê-los de volta à mesa de negociações, como se fossem eles que ficaram para trás. Quero dizer, há muitas maneiras de apresentar isso como uma vitória. O que pode ser positivo, é claro, se permitir que Washington aceite que precisamos acabar com a guerra. Mas não seria mais difícil conseguir um acordo agora? Pelo que ouço dos iranianos, eles não vão mais confiar na IAEA e também não confiam mais em seus parceiros de negociação. Quão fácil seria conseguir um acordo agora, depois desse ataque? Bem, acho que seria realmente muito difícil. Imagino que os iranianos vão querer continuar conversando porque não há motivo real para não fazê-lo. Mas não acho que isso estabeleça um processo que permita uma diminuição das tensões e talvez até produza algum resultado. Mas não, quero dizer, o Sr. Trump, em seu primeiro mandato como presidente, destruiu o acordo nuclear. Agora ele está basicamente tentando voltar atrás, ou estava. Agora ele recuou e disse que é necessário enriquecimento zero e acrescentou várias outras condições. Então acho que quando isso acabar e a guerra terminar, e não acredito que nem Israel nem o Irã deixarão de existir como resultado dessa guerra, não é uma questão existencial como Netanyahu afirmou. Eu não ficaria surpreso em ver as defesas aéreas iranianas sendo rapidamente reconstruídas com a ajuda da Rússia, China e outros. E observo que aparentemente os iranianos conseguiram derrubar alguns F-35, apesar das características de furtividade que supostamente os tornariam imunes a serem abatidos por mísseis antiaéreos e tiros. Então, ambos os lados sairão disso abalados. Os israelenses sairão disso de qualquer forma mais cautelosos. Porque, como eu disse, pela primeira vez eles tiveram que enfrentar um inimigo que realmente poderia retaliar. Eles estavam acostumados a lutar contra pessoas que, na maioria das vezes, nem tinham armas, armados com pedras, não com armas de fogo. E quando tinham armas, não tinham força aérea nem equipamentos pesados, e Israel dominava os céus da região. Israel has ruled the skies in its region. It may have established air superiority for a time. Pode até ter estabelecido superioridade aérea por um tempo no Irã, mas isso não vai durar. Então acho que o Irã nunca teve ilusões sobre o quão brutal poderia ser um ataque de Israel. O que surpreendeu foi o momento desse ataque, porque aconteceu, como você disse, quando havia todos os motivos para acreditar que negociações estavam em andamento, e não um ataque no estilo de Pearl Harbor. Aliás, Pearl Harbor não é uma má analogia, porque me lembro do almirante Yamamoto, que executou aquele ataque, mas se opôs a ele porque achava que seria uma vitória tática, mas uma derrota estratégica para o Japão. E ele provou estar certo. Dizem que ele comentou após o ataque: bem, vencemos uma batalha, mas acordamos um monstro.
Não acho que qualquer inclinação que possa ter existido no Irã para fazer as pazes com Israel vá sobreviver a isso. E não acredito que a demonstração de indiferença israelense pela vida muçulmana que esses ataques mostram, com inúmeras mortes de civis, vá tornar Israel mais aceitável para seus vizinhos árabes. Então, sabe, acho que temos países na região fazendo o que precisam fazer. A Jordânia aparentemente está abatendo drones iranianos. Está claro que abriu seu espaço aéreo para que a Força Aérea de Israel atravesse a Jordânia em direção ao Iraque nessas missões. Suspeita-se que esteja facilitando o abastecimento ocidental para os israelenses. Mas sabe, não consigo imaginar que alguém na Jordânia esteja muito feliz com isso. E quanto aos Estados Unidos? Você acha que os Estados Unidos vão entrar na luta, na guerra contra o Irã? Acho que não é uma resposta simples de sim ou não. Parece que, pelo menos, os Estados Unidos vão se envolver um pouco mais na interceptação de mísseis iranianos, porque as defesas aéreas de Israel realmente parecem estar enfraquecendo a cada hora. Não tenho certeza se elas foram destruídas, se estão sem mísseis interceptores, ou qual exatamente é o problema. Mas, dado que cada vez mais mísseis iranianos estão conseguindo passar, é muito provável que os Estados Unidos ajudem de forma mais ativa na interceptação desses mísseis. Mas você acha que os Estados Unidos vão além disso? Ou seja, atacar diretamente o Irã? Ou será que eles não têm a infraestrutura necessária para isso? Como você vê essa situação? Bem, o que os israelenses querem é um ataque a Fordow, a instalação subterrânea de enriquecimento nuclear, que eles acreditam que talvez seja possível destruir com bombas de 30.000 libras, do tipo que só os Estados Unidos possuem e podem usar. Isso seria um desastre, provavelmente inaugurando uma conflagração em toda a região. Entre outras coisas, os Estados Unidos têm muitas bases na região, que milícias locais já disseram que atacarão se os Estados Unidos entrarem diretamente no conflito. Então esse é um ponto. A segunda coisa é que não acredito que os Estados Unidos tenham capacidade de aumentar significativamente a defesa de Israel contra mísseis. O que eles podem fazer, e aparentemente têm feito, é combater drones, que são mais lentos, talvez mísseis de cruzeiro também, mas não os mísseis hipersônicos que estão devastando Haifa neste momento. Então não tenho certeza de que os Estados Unidos tenham outra opção além de ficar de fora ou intervir diretamente. Não acredito. Podemos, é claro, reabastecer os israelenses. Tenho certeza de que estamos fazendo isso. Gostaria que não estivéssemos, mas veja, Israel não está vencendo essa guerra, pelo menos ainda não. Você mencionou antes que Rússia e China provavelmente estão reabastecendo o Irã. Você acha que eles poderiam se envolver mais profundamente do que apenas fornecendo armas? É difícil para mim imaginar tanto Pequim quanto Moscou querendo entrar em uma guerra direta com Israel ou com os Estados Unidos. Mas imagino que eles também não queiram deixar o Irã fracassar. Então, fornecer armas é o limite para eles? Acho que esse é provavelmente o limite. Não acho que eles queiram intervir diretamente. A Rússia tem suas próprias dificuldades com a guerra na Ucrânia. A China não tem desejo de intervir no exterior. Mas você sabe, além de reabastecer o Irã com defesas aéreas, existe a possibilidade de ajudar o Iraque a recuperar o controle de seu espaço aéreo. Os Estados Unidos são atualmente responsáveis pelo controle do espaço aéreo do Iraque até setembro, acredito, quando devemos estar totalmente retirados. Há cerca de 2.500 soldados americanos em bases iraquianas, e a política iraquiana está quase no ponto de ebulição contra a presença americana. Mas veja bem, eliminar os Estados Unidos não faria muita diferença.
a menos que o Iraque adquirisse uma capacidade significativa de defesa aérea que pudesse impedir Israel de violar sua soberania, como tem feito e como o Iraque tem protestado. Então acredito que existe a possibilidade de, quando a guerra terminar, vermos uma proliferação de compras de armas por países que têm condições de pagá-las, como o Iraque. E também veremos a reconstrução de sistemas no Irã, talvez de forma autônoma, por meio de transferência de tecnologia. Mas acho que você está certo ao sugerir que outras grandes potências, com capacidade de reabastecer e reconstruir suas defesas, vão ser muito cautelosas para não se envolverem diretamente no conflito. Bem, os recursos americanos são limitados, eu acho. Ainda mais agora que o mundo tem novos centros de poder e a era hegemônica acabou. Mas, com menos recursos e mais necessidade de priorizar, acho razoável argumentar que Israel é uma prioridade muito maior do que, por exemplo, a Ucrânia. Então, como você acha que a guerra na Ucrânia seria afetada? Porque, bem, o Trump já não parece muito interessado em continuar a guerra por procuração. Mas agora, com alguns dos desastres que estão acontecendo em Israel, certamente muito do armamento teria que ser redirecionado. Ou é completamente diferente, o armamento? Porque eu sei que tem saído alguns comentários negativos de Kiev, que o Zelensky estava esperando que alguns desses mísseis fossem para ele. Então você acha que isso será significativo? Isso terá um impacto significativo na nossa outra guerra, ou seja, a guerra por procuração na Ucrânia. On our other war, that is the proxy war in Ukraine. Yes, I believe it does have effects on two. Sim, acredito que isso tem efeitos em dois níveis. Primeiro, como você mencionou, o presidente Zelensky, que está em uma situação difícil junto com todos os outros, provavelmente está redobrando seus apelos pelo rearmamento da Ucrânia. Mas o fato é, e isso provavelmente é mais importante, que os estoques de munições e armamentos americanos já foram excedidos. Não há armamento suficiente para abastecer tanto a Ucrânia quanto Israel. E você está absolutamente certo. Israel sem dúvida terá prioridade. Portanto, há um impacto direto sobre a Ucrânia. A erosão das defesas ucranianas que resulta do que Israel acabou de fazer, que é basicamente sem rodeios. Israel iniciou uma guerra que sabia que não poderia vencer a menos que os Estados Unidos fossem arrastados para o conflito. Os Estados Unidos vão ser arrastados para isso. Muitas das pessoas no governo Trump, que eram a favor disso, já não estão mais lá. Ou seja, tivemos uma disputa no governo americano entre os America Firsters, representados talvez pelo vice-presidente Vance, e os Israel Firsters, representados talvez por Mike Walsh, que foi o conselheiro de segurança nacional, até ser pego conspirando com o primeiro-ministro Netanyahu sobre uma guerra com o Irã. Então, como o senhor, Trump vai se posicionar? E aqui preciso dizer que o comportamento do Sr. Trump não é tranquilizador. Ele parece ser de muitas maneiras um narcisista malicioso e maligno, mas também parece estar perdendo capacidade mental. Se você observar seus discursos e respostas a perguntas, eles se assemelham ao que eu moro em um asilo de idosos, sabe? Muitas das pessoas aqui têm os mesmos problemas. O Sr. Trump é 3 anos mais novo do que eu, mas posso vê-lo possivelmente sofrendo cada vez mais de demência. Acabamos de ver um presidente que tinha demência, Joe Biden, então isso não é impossível. O Sr. Trump não se cercou de pessoas de qualidade óbvia e qualificações para os cargos aos quais foram designadas. Portanto, o governo dos Estados Unidos é um fator bastante errático em tudo isso, e eu hesitaria em prever o que faríamos. Eu sei de onde virá a pressão. O Sr. Trump não seria presidente se não tivesse aceitado grandes quantias de dinheiro de plutocratas sionistas comprometidos. Quão leal ele provavelmente será a eles? Ele não tem um histórico de lealdade a quase nada, então talvez um pouco de esperança nesse sentido. Bem, minha última pergunta é: você acha que, além do que está acontecendo agora com o Irã, afetando o campo de batalha na Ucrânia em termos de armamentos,
como ficam os esforços diplomáticos? Porque, novamente, 2 semanas atrás, os russos pareciam muito otimistas com a possibilidade de terem alguém na Casa Branca com quem realmente pudessem conversar e possivelmente encontrar uma solução pacífica. Mas 2 semanas atrás, eles não conseguem deixar de tentar entender o que aconteceu. Novamente, o ataque ao seu sistema de dissuasão nuclear. Parece improvável que isso tenha ocorrido sem o conhecimento ou apoio dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Então, a discussão gira mais ou menos em torno de se Trump não estava ciente, ou seja, não tem controle, ou se ele estava ciente, o que seria muito enganoso. Então, não tenho certeza do que é pior, ser enganoso ou incompetente. Mas, de qualquer forma, agora com a mesma coisa acontecendo no Irã, agora que parece ser enganação, você acha que os russos estarão menos propensos a... Bem, novamente, eles ainda querem conversar com os Estados Unidos e tentar encontrar uma solução, mas há alguma chance de aceitar um cessar-fogo baseado, sabe, em alguma boa-fé durante as negociações? Isso parece estar praticamente encerrado agora. Não há como eles abrirem mão de qualquer vantagem estratégica no campo de batalha na esperança, ou confiando que o outro lado vai cumprir o que disse. Acho que eles já estão quase assumindo que o próximo avanço diplomático será outro ardil, preparando o terreno para serem traídos. Não sei como você está vendo isso. Bem, na verdade, acho que a principal causa da desconfiança pode não ser o engano que ficou claramente evidente no caso do ataque israelense ao Irã, ou a questão de haver ou não engano envolvido nos ataques de drones da Ucrânia contra bombardeiros nucleares russos e assim por diante. Acho que tem mais a ver com os encontros com o enviado pessoal do Sr. Trump, Stephen Witkoff, que parece ir a Moscou, chegar a um entendimento e depois retornar a Washington e ver tudo que ele concordou ou indicou que poderia concordar ser desfeito pelo Sr. Trump sob pressão dos linha dura. Então tem havido um padrão aqui de comportamento muito errático. Acordo seguido de desacordo, seguido de reversão e novamente acordo seguido de desacordo. E ninguém realmente sabe qual é a posição dos Estados Unidos. E os Estados Unidos ainda não responderam às 3 perguntas que os russos fizeram. Como deve ser a arquitetura de segurança na Europa para possibilitar paz e estabilidade no subcontinente? Que garantias haverá contra a presença de forças hostis na Ucrânia? A Ucrânia será impedida de ingressar na OTAN? Mas além disso, o que mais acontecerá? E finalmente, qual é a posição dos Estados Unidos e de outros membros da OTAN em relação aos direitos das minorias na Ucrânia? Nós apoiamos ou não os padrões da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa. Nada disso está claro. E sim, os russos vão conversar. E aqui preciso destacar que Spin sugeriu que foi um grande triunfo trazer os russos para a mesa de negociações. Mas eles vêm exigindo negociações o tempo todo. Na verdade, eles aderiram às negociações logo após a invasão da Ucrânia, e essas negociações produziram pelo menos um acordo de princípios, se não um tratado detalhado. Portanto, somos prisioneiros tanto da nossa própria manipulação política da opinião doméstica, quanto do nosso comportamento como ator internacional. E acho que as perspectivas para qualquer coisa, além de mais combates na Ucrânia, são muito ruins agora. Acho que essa é outra semelhança. Ou seja, já ouvi o argumento de que alguns ataques ao Irã foram necessários para levá-los à mesa de negociações. Mas, claro, eles já estavam na mesa de negociações. Ouvi o mesmo aqui na Europa, que precisamos continuar enviando armas para a Ucrânia para forçar Putin a negociar. Mas eles nunca disseram não. Eles estavam abertos para conversas a qualquer momento. Foi aqui na Europa que boicotamos a diplomacia por mais de 3 anos. Recusamos conversar, mesmo agora que os americanos estão falando com os russos. Nenhum dos líderes europeus quer pegar o telefone e ligar para o Kremlin.
Eles rotularam isso como pró-Rússia, o que significa que você não pode fazer isso se quiser permanecer legítimo na cena política. Então eles não estão ligando, não estão atendendo o telefone, não estão viajando para Moscou, não estão conversando com o oponente. E enquanto isso, eles veem os russos dizendo, bem, nós não dissemos não às negociações, estamos preparados para conversar. E ainda assim, a narrativa é de que armas precisam ser enviadas para forçar os russos a sentar e conversar. Você pode argumentar que queremos sentar e conversar, mas conversar a partir de uma posição de força. Mas não conversar de jeito nenhum. Isso simplesmente é muito enganoso. Acho que o que estou querendo dizer é que é o mesmo que estamos fazendo agora com os iranianos. Na verdade, no caso dos russos, pode-se argumentar que a intervenção de Vladimir Putin em Munique em 2007 foi uma exigência enfática por diálogo e negociação. Isso foi há 17 anos. Durante 17 anos, os russos vêm exigindo diálogo e negociação. E durante 17 anos, o Ocidente absolutamente ignorou essas exigências. Na verdade, em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, basicamente demos um chega pra lá neles. Então, o que é realmente estranho é a persistência desses argumentos, que acho que um psicólogo clínico chamaria de algum tipo de projeção nossa do nosso próprio comportamento nos russos. Quero dizer, somos nós que estamos recusando a negociação, não eles. Você negocia, pode ser que não chegue a um acordo, de fato. Talvez você descubra que as negociações simplesmente reafirmam as diferenças que você já imaginava existir. Então acho que é um padrão comum aqui que é, você faz o que eu digo, e se não fizer, então há algo errado com você. Mas e se o que estou exigindo for tão contrário aos seus interesses, tão ilegal segundo o direito internacional, tão estrategicamente desvantajoso, que você não tem nenhum incentivo para fazê-lo? Diplomacia é persuadir outras pessoas a aceitarem que seu ponto de vista e o que você quer que elas façam está no interesse delas mesmas, que corresponde à realidade, mas mais do que isso, que vai beneficiá-las. Qual é o benefício para os russos de um cessar-fogo, por exemplo, que é a demanda atual? E claro, vemos comemoração na imprensa ocidental a cada alegação completamente, absurdamente exagerada do Ministério da Defesa da Ucrânia sobre quantos russos morreram nesta guerra, enquanto nunca são divulgados números sobre quantos ucranianos morreram. Então, recebemos uma imagem completamente falsa do que está acontecendo. E suponho que se possa dizer que o mesmo aconteceu no Irã. As agências de inteligência dizem que o Irã nunca tomou a decisão de construir uma arma nuclear, e todos os políticos dizem que o Irã decidiu fabricar uma arma nuclear. Mas isso ignora suas próprias fontes confiáveis de informação. Acho que o que aconteceu no caso do Irã foi que o Ocidente, os Estados Unidos, rasgaram o JCPOA, o acordo nuclear pelo qual o Irã havia concordado em limitar o reprocessamento e conduzir suas atividades de maneira transparente. Mesmo enquanto Israel atacava o Irã, havia 125 ou mais inspetores da AIEA no local. Como você indicou, é improvável que o Irã confie na AIEA no futuro, já que agora ficou provado que os israelenses conseguiram penetrar na AIEA ou colaborar com ela para identificar os cientistas nucleares que queriam matar. Portanto, isso está degradando mais uma organização internacional e um instrumento do Estado de Direito. Acho que o que podemos concluir de tudo isso é que a diplomacia está praticamente ausente em ambos os lugares, Ásia Ocidental e Europa Oriental, que a ordem mundial baseada no Estado de Direito está morta, que a conveniência prevalece e que nenhum tratado ou convenção é considerado vinculativo pelo Ocidente ou por Israel. Assim, Israel pode atacar instalações nucleares, apesar de ser membro de um tratado que proíbe isso. E o Ocidente pode inverter a realidade, transformando a vítima em algoz e vice-versa.
E ninguém vai contestar porque a imprensa independente agora foi reduzida ao nível de escribas do governo, anotando tudo o que lhes é ditado e extrapolando a partir disso. Então, sabe, todos os fatores que antes eram autossuficientes para corrigir o sistema não existem mais. Os freios e contrapesos desapareceram. E qualquer coisa pode acontecer. Por isso não me atrevo a prever o que virá. Which is why I don't dare predict what will. Yeah, no, I share your sentiment though that Sim, concordo com você, que se existisse uma mídia que responsabilizasse as pessoas, as coisas seriam muito diferentes. É uma grande pena que isso tenha acabado. De qualquer forma, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. Sempre fico ansioso para conversar com você. Então, espero que volte em breve. I hope you'll be back on again fairly soon. Continue bem e continue com o bom trabalho. Obrigado.